A primeira coisa que você precisa saber sobre nossa metodologia é que ela não é baseada em vídeos e chats. Não adianta conversar com um vídeo ou um computador, pois eles não vão responder. Nossa metodologia é baseada em aulas ao vivo, por videoconferência e com turmas reduzidas. A tecnologia para nós serve para unir as pessoas e não para substituir o encontro. Encontro é quando duas ou mais mentes se reúnem para o crescimento mútuo, ou seja, onde 1 mais 1 é igual a 3. Computador é um meio para conectar duas ou mais pessoas ao vivo, para que elas possam realizar este encontro. É por isso que utilizamos uma plataforma de videoconferência como meio expediente para que pessoas que estão em diversos lugares do Brasil possam se conectar. Vamos ver 2 exemplos de como eles funcionam na prática. O primeiro deles é de um grupo de estudos de teoria. São apenas 2 minutinhos. Vai lá, Pri. Boa noite. O Bion ele vai associar a teoria dele com a matemática, né? Ele vai usar o conceito de função e ele vai chamar a função alfa a função alfa são a transformação dos elementos beta em elementos alfa, né? Seria quem faz essa transformação. E ele vai dizer que essa função alfa ela tem fatores, né? Antes disso ele fala dos elementos beta, né, que são elementos crus, que não permitem ligações entre os outros fatores. Os elementos alfa, eles permitem a ligação com outros fatores. E existe a barreira de contato, que é o que permite a separação entre o consciente e o inconsciente. No caso do sonho, se não tiver essa barreira de contato, não existe o sonho. Pra Bia, vai, Bia. Vamos lá, aí na sequência ele começa a falar um pouco da tela beta, que são vários elementos que não fazem sentido, e aí ele começa a falar, que eu achei muito interessante, que o analista ele tem que ser treinado a diferenciar uma verdadeira comunicação ou uma descarga motora, porque às vezes pode ser apenas, sei lá, uma chuva de informação que o paciente está falando, mas que na verdade não tem sentido nenhum, e que isso é uma grande sacada assim, do analista. Então, vamos lá, Nilson, continua. Então, nesse sentido, ele fala que, né, que o pensar, nesse caso aí do objeto bizarro, que não tem nome, não tem identidade, não tem nada, é algo estranho, que o pensar é substituído pela identificação projetiva, uma descarga motora, que não sonha, logo não tem símbolo, não simboliza. Aí deu, por exemplo, né, os elementos do bebê, nesse caso, os elementos né, do bebê que vai para a mãe e a mãe transforma em alfa, devolve ao bebê. E vê que logo ele vê que ele também pode, que seria naquela situação de reverso. O segundo é de um grupo de discussão clínica. Novamente, são apenas 2 minutinhos. Qual poderia ser a interpretação transferencial neste ponto? Andréia? Eu pensei no cuidado, que ela tem, dela não ser tão bem cuidada, como ela cuida da filha dela, pela analista, como ela cuida da filha dela. Não, me dá a interpretação, eu quero a frase pronta. Qual é a frase pronta que você diria para essa pessoa? Denise? Olha, dá a impressão que só a mãe que sabe cuidar, né? É como se... Será que daria para dizer isso para ela? Você está me dizendo que você acredita que só mãe pode cuidar? Tá. Observem que eu estou pedindo uma interpretação transferencial. Transferencial inclui o analista. Tá? Tem que incluir o analista. Por exemplo, se você disser, você está me dizendo que só a mãe pode cuidar, esta interpretação ela não é transferencial, porque ela não inclui o analista. Não estou dizendo que ela não tem validade. Longe disso. Parece que está me dizendo que só a mãe sabe cuidar. Ela tem validade, ela tem valor, mas não é esse o exercício que eu quero fazer aqui. O que eu estou pedindo para vocês é qual é a interpretação transferencial aqui, neste ponto. Qual poderia ser? Né? É um exercício para a gente justamente entender o que é uma interpretação transferencial. Não tem resposta certa. Pode ser várias coisas, mas qual poderia ser? O Grotstein ele faz a diferença entre uma interpretação psicodinâmica e uma interpretação transferencial. Né? O que você acabou de falar, Denise, é psicodinâmico, tá? Mas não é transferencial porque não inclui o analista. Ale, me veio assim agora.
parece que você quis me deixar na mão e repetir comigo o que suas irmãs fizeram com você. Isto é uma interpretação transferencial. Tá? A característica é incluir o analista. Eu nem vou discutir se ela está certa ou não está certa. Não está importando nesse exercício. Estabelecer o que é uma interpretação transferencial. Andréia? Então poderia ser, se você está me dizendo que tem medo de que eu não cuide de você com a mesma proteção como você cuida da sua filha? Isto é uma interpretação transferencial. Nossa metodologia pedagógica contém 3 passos. Uma, onde o aluno obtém informações. Outra, onde ele articula essas informações e as transforma em saber. Tudo isso dentro de um planejamento pedagógico. A IPP trabalha com um planejamento pedagógico onde sabemos exatamente qual será o conteúdo a ser trabalhado. E isso do primeiro encontro, no primeiro ano, ao último encontro, no terceiro ano. Esse conteúdo foi todo pensado e elaborado dentro de uma sequência que visa facilitar o encadeamento de ideias e o desenvolvimento dos alunos. Eu quero aqui frisar uma questão. Obter informação não é obter conhecimento. Conhecimento é informação articulada com a prática. Nossa metodologia não visa levar informação, mas conhecimento. Por isso que eu disse que você não vai se relacionar com um vídeo, e sim com pessoas. A partir desse planejamento, disponibilizamos passo a passo o material didático que vai nortear cada encontro dos nossos grupos de estudos. É nesse ambiente que o aluno vai buscar todas as informações, a apostila do curso, os textos, as videoaulas e outros materiais de apoio. E aqui nós temos um ambiente onde o aluno vai buscar as informações. Por exemplo, nós temos a segunda matéria, a clínica da posição, contribuições de Melanie Klein. Dentro dessa matéria nós temos algumas lições, por exemplo, a lição 27, notas sobre alguns mecanismos esquizoides, é um artigo de Melanie Klein, de 1946, extremamente importante, onde esse artigo vai ser discutido em 3 encontros de grupos de estudo, ou seja, em 3 semanas. Por exemplo, nós temos aqui o material que vai subsidiar o segundo encontro desta lição. São 7 videoaulas, onde o artigo da Melanie Klein ele é lido e comentado. Então nós temos uma primeira videoaula com 18 minutos, uma segunda com também 18, uma terceira com 43 e assim sucessivamente até a 7ª videoaula, onde todo o artigo é estudado e comentado. E estas 7 videoaulas vão servir como subsídio para esse segundo encontro. As informações que o aluno se dedicou a aprender durante a semana são articuladas semanalmente nos grupos de estudo, onde um professor vai conduzir o processo em turmas reduzidas, conforme vocês puderam ver em nossos exemplos. Essa metodologia é utilizada nos grupos de estudos de teoria, nos cursos de extensão, e as supervisões também são dadas dessa mesma forma através do nosso ambiente virtual. Os encontros dos grupos do Instituto Melanie Klein seguem a mesma metodologia e formato. Eu gostaria de dar apenas algumas informações básicas sobre o Instituto Melanie Klein, sem entrar em muitos detalhes. Ele é um instituto que pertence à escola, onde o aluno pode participar de uma série de atividades eletivas. Grupos de leitura de Freud, Melanie Klein, grupos sobre análise de criança, são apenas algumas das atividades que o aluno pode participar sem nenhum custo adicional durante a sua formação. Como é a estrutura da formação em psicanálise na IPP? O curso é organizado em 3 anos. No primeiro ano, o aluno estuda Freud e Melanie Klein. No segundo ano, estuda Bion, autores da escola inglesa de psicanálise e técnica. No terceiro ano, temos o estágio e as supervisões. O aluno, para entrar em estágio, precisa ter um percurso analítico, ou seja, precisa estar em análise pessoal. Durante o curso, o aluno poderá eleger estudos optativos através do Instituto Melanie Klein, que já falamos anteriormente. Dúvidas? Estamos à disposição pelo nosso site, pelo e-mail faleconosco@psicanalise.com, pela nossa página do Facebook ou pelo telefone 11 3628 1262, de segunda a sexta, das 11 às 18. Eu sou Alexandre Sclaps, diretor da Escola Paulista de Psicanálise, e gostaria de agradecer a você pela sua audiência. Obrigado.